Quero agradecer aqui os debatedores, doutora Adriane Bramante, presidente do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, doutora Alan da Costa Macedo, coordenador-geral científico e presidente de honra do IPEDES, Instituto de Pesquisa, Estudo e Defesa dos Direitos Sociais, doutor Anderson Avelino, conselheiro seccional da OAB Minas Gerais, doutor Roberto de Carvalho, presidente do IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários, doutora Fiorella Bartalo, presidente do IAP, Instituto de Advogados Previdenciários, doutor Ami Reis, diretor do AAPREV, Associação dos Advogados Previdenciaristas de Pernambuco, doutor Diego Cheruli, diretor de Assuntos Parlamentares do IBDP, Instituto de Direito Previdenciário, doutor Yuri Pinheiro, juiz do trabalho, doutor Diego Leonel, advogado e consultor previdenciário, Patrícia Teodora, diretora IDA Cursos, doutora Adriele Cunha, advogada especialista em Direito Previdenciário, doutora Thaís Riedel, presidente do IBDPrev, Instituto Brasiliense de Direito Previdenciário, e diretora do IBDP, Instituto de Direito do Direito Previdenciário. O primeiro painel nós vamos ter aqui como debatedores doutora Adriane Bramante, doutor Roberto de Carvalho e a doutora Adriele Cunha. Nosso webinário vai se passar da seguinte forma. Os primeiros 10 minutos será uma exposição da doutora Adriane Bramante, do doutor Roberto de Carvalho e da doutora Adriele Cunha. Os três vão expor as suas matérias, depois nós debateremos e eles terão 5 minutos de réplica de cada matéria. Vamos iniciar aqui com a doutora Adriane Bramante. O tema que a doutora Adriane Bramante vai tratar e vai conversar com vocês é aspectos previdenciários importantes da portaria 373 de 2020 do Ministério da Economia e aspectos previdenciários importantes do decreto 10.282 de 2020. Com a palavra, a doutora Adriane Bramante. Olá a todos, como estão? Agradeço primeiramente a toda a organização desse evento. Obrigada, doutora Patrícia, doutora Adriele, doutor Diego, pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Acho que o momento agora é de união de todos mesmo, toda essa advocacia, esses institutos, todo mundo hoje, a gente está somando aqui esforços para diminuir o prejuízo das pessoas. Então, para mim, realmente é uma grande honra poder participar. Bem, nós tivemos uma avalanche de modificações de portarias, de decretos, assim, a gente acorda com uma, a gente dorme com um, acorda com o outro, eu já me perdi com tantas regras que são publicadas todos os dias, tanto que esse decreto que foi, vocês pediram para eu falar, que foi o 10.282, hoje ele foi modificado pelo 10.292, que é a questão dos serviços essenciais. Então, é muito importante esse bate-papo, esse diálogo, para a gente tentar entender todas essas questões. A portaria 373 de 2020, ela suspende por 120 dias as rotinas de atualização e manutenção de benefícios administrativos do INSS, em razão do estado de pandemia pelo coronavírus, o Covid-19. Quais benefícios, então, foram prorrogados ou ficarão meio que sobrestados por 120 dias até que esse estado de calamidade pública se mantenha? O bloqueio de benefícios na comprovação da prova de vida, tanto no Brasil como no exterior. Então, aquele segurado que tinha que fazer prova de vida, geralmente é feita no próprio banco, em alguns casos especiais, no próprio INSS. Então, isso fica suspenso por hora. Nesse caso, a suspensão para essa prova de vida, a partir da competência março de 2020, então é o recebimento do benefício que o segurado vai receber a partir de abril, estaria suspensa, então, essa necessidade
da comprovação de vida dos beneficiários, tanto residentes no Brasil como no exterior. A exclusão da procuração, porque quando o segurado tem a necessidade de outorgar poderes para alguém receber por ele, ou porque ele está acamado, ou porque ele está internado, enfim, por algum outro motivo, viajando, essa procuração tem uma validade de 12 meses. Se chegou no prazo de validar essa procuração, esse prazo também está suspenso, ou seja, houve uma prorrogação dessa suspensão do benefício, porque quando não há a validação da procuração, o benefício é suspenso automaticamente pelo sistema. Então, isso não vai acontecer para validar a procuração. No caso de suspensão de benefício de auxílio reclusão, também os dependentes têm que apresentar uma declaração de manutenção do segurado recluso de cárcere, né? E essa declaração também, o benefício não será suspenso pela falta de apresentação dessa declaração. Por falta de apresentação de CPF ou porque regular andamento em caso de tutela e curatela, quando tem aquela tutela provisória ou a curatela provisória, também ficou suspensa essa questão de quem recebe benefício por tutela ou curatela provisória até que se passe esse prazo de 120 dias. A convocação também de segurados para ajustarem dados cadastrais inconsistentes também será feito a posteriori, após esse prazo de 120 dias, e a suspensão de benefícios pela impossibilidade de execução de programa de reabilitação profissional. A reabilitação profissional, o segurado que teria que comparecer à reabilitação sob pena de suspensão do benefício, porque o segurado recebe o benefício enquanto passa pela reabilitação, não vai acontecer essa suspensão pela falta dele no processo de reabilitação profissional. Até que, exceto a questão da prova de vida, todos esses outros que eu falei de suspensão de benefícios ou de procuração de documentação começam a valer a partir da competência abril de 2020, com recebimento em maio de 2020. A única exceção é a prova de vida, que começa a correr o prazo de 120 dias a partir da competência março, que então o recebimento seria a partir de abril. A gente só tem 10 minutos, então por isso que eu estou falando rapidinho, para a gente não perder aqui o nosso time. Porque eu acho que a questão mais discutida hoje seria a das atividades essenciais, que hoje, dia 25 de março, hoje é 26, mas foi publicado dia 26, ontem à noite, o decreto 10, nós tivemos a publicação dia 20 de março, o decreto 10.282 de 2020, e ontem o decreto 10.292 de 2020, alterando a questão do que são atividades essenciais que não podem parar. Então, além daquelas que a gente já conhece, hospitalar, o lixo, a eletricidade, a internet, a alimentação, o transporte, eu queria deixar aqui algumas questões que foram incluídas hoje, que eu acho mais importantes para a gente discutir aqui nesse webinário. O item 20 fala serviços de pagamento, de crédito e de saques e aportes prestados pelas instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil. A gente tem percebido, tem recebido vários relatos de colegas que têm ido ao banco ou têm tentado receber RPV e não têm conseguido, por força do banco estar fechado, do banco dizer que não vai receber agora, que não é essencial esse serviço. Teve até um colega que falou que foi ao banco e o banco falou assim, não, esse serviço não é essencial. Ele passa a ser a partir de hoje, então tem que haver o pagamento, o crédito ou o saque das instituições bancárias, eles se tornam serviços essenciais a partir da publicação desse decreto de hoje. Uma outra questão também que eu destaquei aqui, as atividades médico-periciais relacionadas com a Seguridade Social, compreendidas do artigo 94 da Constituição. O 94 é o que fala da Seguridade Social e traz todos aqueles princípios que é justamente para manter a ordem social, o bem-estar e a justiça social, que está ali na ordem social no 193. Então, mantém-se as perícias, as atividades médicos periciais, e aqui tem um grande problema, porque o INSS fechou, as perícias presenciais estão suspensas,
os segurados precisam passar pela perícia, que agora foi considerado um serviço essencial. O governo criou um canal para que essas perícias fossem feitas, acho que o Roberto vai falar sobre isso, a outra portaria, para que as perícias fossem feitas à distância, as perícias indiretas. No entanto, isso ainda não foi operacionalizado, não há uma janela, não há a implantação do sistema para que essas perícias fossem implementadas. No entanto, como isso agora passou a ser um serviço essencial, eu espero que essas medidas sejam efetivadas o quanto antes. Outra questão também que foi incluída como, hora que der o tempo, vocês me avisam, por favor, que eu vou falando aqui, tá? Outra questão também que foi publicada hoje, que foi considerada atividade essencial, a atividade médico-pericial relacionada com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual e sensorial de pessoa com deficiência. Então, todos aqueles processos de BPC, de pessoas que precisam passar pela perícia biopsicossocial, também consideradas aí atividades essenciais, incluídas aquelas do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Que é a Lei 13.146 de 2015. Também considerado serviço essencial aí o BPC e também as aposentadorias, imagino eu, das pessoas com deficiência, por idade e por tempo de contribuição, que exigem aí que sejam submetidos a exame médico pericial. O 35 fala outras prestações médicos periciais da carreira de perito médico federal indispensáveis para o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Então, vejam que eles colocaram aqui 3 incisos, deixando muito claro que a atividade médico-pericial federal é de extrema relevância e foi considerado um serviço essencial. Então, eu deixo aqui para a gente poder discutir essas questões no momento aí do debate. O último ponto que eu destaco é a atividade de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria jurídica exercida pela advocacia pública, ou seja, advocacia privada não é uma atividade essencial. A OAB do Rio de Janeiro oficiou ao governo para que fosse considerada a advocacia privada como uma atividade essencial. Aqui, assim, o procurador, vamos ver se eu entendi, o procurador pode recorrer, pode fazer todos os serviços essenciais destinados a ele, mas a advocacia privada não precisa, pode fechar os escritórios, que a advocacia, que esse tipo de atividade não é considerado essencial. Eu não entendi a diferença aí da advocacia pública da advocacia privada, né? Acho que deveria ter sido também considerado atividade essencial. O que eu destaco aqui para a gente discutir é 3 questões que foram consideradas atividades essenciais. Fiscalização do trabalho, está todo mundo em casa e eles colocam a fiscalização do trabalho como essencial. Atividades religiosas, eu não vou entrar aqui no mérito das religiões, né? Mas como atividade essencial, e as unidades lotéricas, talvez aí não para o jogo, mas para o pagamento de contas, já que o banco tem uma dificuldade um pouco maior e talvez o recebimento, no caso das lotéricas, das contas das pessoas que não conseguem acessar o banco. Essas novidades que chegaram aí hoje, eu abro mesmo aqui para falar um pouco para que eu possa escutar vocês e a gente abrir para o debate. Estou à disposição. Eu agradeço, doutora Adriane. Doutora Adriane, realmente tempos difíceis, né? Eu acredito que a população nunca, como antes na história, precise de um advogado como agora, que é um momento, talvez, de exceção muito grave e que a população carente talvez mais necessite desse advogado, não só em questões previdenciárias, questões relacionadas à saúde, internação, medicamentos, enfim. Eu vou passar a palavra aqui ao... Primeiro, perguntar ao doutor Roberto e à doutora Adriele se elas querem fazer alguma consideração para iniciar o debate. Eu vou passar a palavra para o doutor Roberto e depois para a doutora Adriele. Fique à vontade, doutor Roberto. Primeiramente, obrigado pelo convite, mas eu vou falar sobre
né, explanar sobre os convites na minha fala, rapidamente abordar e parabenizar a fala do doutor Adriane Bramante sobre esses pontos do decretos e especialmente as abordagens, né, sobre o coronavírus, e realmente ressaltar o ponto principal desse decreto 10.292, de 25 de março de 2020. Esse decreto, doutora Adriane, eu acho que vem todo num contexto também político, de uma disputa política que existe entre a Associação de Médicos Peritos e o próprio governo federal, né? Existe uma disputa muito grande aí, política, que nós estamos acompanhando por trás, nos bastidores. A gente sabe que existe essa disputa política, mas que isso o cidadão comum não tem conhecimento desse fato, mas o que nós temos e que nós sabemos é que o cidadão não pode ser prejudicado. As perícias médicas, elas devem e têm que ser realizadas. Existe uma discussão até de alguns peritos que querem realizar perícias presenciais, desde que seja fornecido um equipamento de proteção individual, porque ele está lidando com grupos de risco. Obviamente, né? O perito ele vai analisar pessoas doentes, pessoas idosas, pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade. Então, se for uma atividade essencial, ele tem que fazer uma perícia presencial. Porém, a opção do INSS é que essas perícias elas sejam feitas de forma remota. Hoje foi publicado no site da Previdência Social que o INSS vai optar, não obstante esse decreto, vai optar para a realização por perícias médicas de forma remota, ou seja, o que nós chamamos de perícias indiretas. O INSS disponibilizará, segundo foi publicado no site hoje do Instituto Nacional do Seguro Social, amanhã, um gerenciamento de tarefas, um chamado GET, onde o segurado irá anexar os laudos médicos, um atestado médico, demonstrando que ele é incapaz para o trabalho, e o perito analisará a capacidade ou a incapacidade laborativa de acordo com esse laudos, de acordo com esses atestados disponibilizados no meu INSS. Portanto, o INSS já afirmou, por intermédio do seu presidente, Leonardo Rolim, que as perícias serão realizadas a partir de sexta-feira desta semana, por meio indireto, através do meu INSS, através da anexação, através desse ato de anexar os laudos médicos, os atestados, exames complementares e toda a documentação médica que o segurado tiver, né? E não haverá, portanto, perícias presenciais, uma vez que o INSS não tem condição de fornecer esses equipamentos de proteção individual aos peritos do INSS. Doutor Roberto, então, são essas as considerações, doutora Patrícia. Muito obrigada pela sua fala e a sua consideração aqui respondeu inúmeras perguntas hoje que me pediram para fazer para vocês. Dentre elas, era quando estaria pronto esse gerenciador de tarefas. Então, a pergunta é a mais gritante entre a advocacia, porque não estão conseguindo anexar os laudos médicos. É uma pergunta que me pediram para fazer para os especialistas, para quem soubesse que dia que está pronto esse gerenciamento de tarefas, pelo amor de Deus. Então, muito obrigada pela sua consideração. Doutora Adriele, muito obrigada pela sua participação. A advocacia está vivendo aí um momento bem complicado. A doutora Adriane expôs brilhantemente aí fatos. Eu acredito até que vão auxiliar o advogado nesse momento de teletrabalho. Mas a questão que me preocupa agora, no que se refere a isso, e aí, doutora Adriane também,
é que o sistema do INSS, ele ainda precisa muito de ajustes. O advogado ainda tem muitas tarefas que não encontra ali para poder adequar o sistema. Embora o doutor Roberto acabou de nos dar uma notícia, talvez a partir de sexta nós tenhamos aí a adequação desse sistema. Eu vou passar a palavra para a doutora Adriele. Obrigada, doutora Patrícia. Eu vou deixar para fazer alguns agradecimentos na minha exposição, mas de antemão já agradeço a oportunidade de estar aqui com todos vocês, debatendo um tema de tamanha importância nesse momento. A doutora Adriane e o doutor Roberto colocaram aqui a situação das perícias feitas remotamente, e é uma coisa que nos preocupa muito, pela questão que a gente já enfrenta muitas barreiras, né, nas perícias que são feitas presenciais. Muitas vezes, segurado com já tantos relatórios médicos, e a gente tem uma preocupação, eu como advogada previdenciária, de como que isso vai funcionar na prática, né? O INSS, será que ele recebendo esse relatório médico, um documento particular daquele segurado, daquele empregado, um relatório do médico do trabalho da determinada empresa, como que o INSS está se preparando para isso, para analisar essa situação de uma incapacidade laboral sem o contato presencial com esse segurado? É uma coisa que me preocupa e acho que traz para todos nós um momento de muita reflexão, porque nós precisamos interpretar e desejamos que os peritos também interpretem esse momento como essas incapacidades, não só as incapacidades laborais, mas eu falo também para aquelas pessoas que porventura sejam contaminadas pelo coronavírus, né? O risco é muito alto de contaminação. Então, eu penso o seguinte, nesses momentos, com essa perícia médica, acredito que o que tem que vigorar nesse momento é o espírito e o princípio de uma precaução ao meio ambiente, né? E também que seja resguardado a segurança da integridade física da pessoa humana, tanto daquele que necessita ir para casa e ficar afastado do trabalho, ficar em quarentena, tanto também da perícia médica, e justamente por isso que nós estamos vendo ela ser feita de maneira remota. Então, as minhas considerações são basicamente essas. Eu fiquei muito feliz com as notícias trazidas pelo Dr. Roberto. Tomara que nós tenhamos, sim, todo esse sistema do INSS funcionando de acordo com todas as novidades que nós ouvimos, né? Eu vejo muito alguns clientes que falam, eu abri o site do INSS e vi que tem possibilidade de mandar o relatório médico, e quando tentam fazer, não conseguem. Então, de fato, é o que a gente espera, que tudo isso seja efetivado, né? Que tudo que se fala, que se faça, e que a gente consiga trabalhar esse período da melhor forma possível. É isso, muito obrigada. Agora, quem vai expor o tema no painel, o Dr. Roberto de Carvalho, já trouxe aí várias considerações para nós. E o tema do Dr. Roberto de Carvalho, aspectos previdenciários importantes da portaria 8.024 de 2020 da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e aspectos previdenciários importantes da portaria 402 do INSS de 20 de março de 2020. Com a palavra, o Dr. Roberto. Muito obrigada, Dr. Roberto. Patrícia, deixa eu só responder a Adriele. Peraí, Roberto, se você me permite, ela fez uma pergunta e eu só queria responder. Posso? Eu faço isso depois. A palavra com a doutora Adriane Bramante, por gentileza. Desculpa. É que ela me fez uma pergunta, depois passa o time e aí começa a falar de outra coisa. Essa questão de como vai ser a perícia, se a perícia presencial já é ruim, imagina como será a perícia indireta. Eu vejo que a perícia presencial ou a indireta é ruim do mesmo jeito. A presencial, de verdade, o perito faz o quê? Ele olha a CID que está no relatório médico e coloca no sistema. Então, é isso que ele vai fazer quando receber o relatório médico. Provavelmente a advocacia previdenciária estará atenta para todas essas questões, para que a gente possa realmente depois ingressar com uma ação judicial, porque certamente o número de indeferimentos será ainda maior, né? Então, eram essas as minhas considerações. Obrigada, desculpa, Roberto,
eu ter trocado, só para não perder o time ali da pergunta. Ok. Obrigado, doutora Adriane. Bem, nós vamos tratar aqui de duas portarias. A portaria 8.024, de 19 de março de 2020, e a portaria 412, de 20 de março de 2020. Mas aqui realmente nos importa é a portaria 412, é a portaria mais extensa e que traz grandes modificações para os advogados previdenciaristas. Fundamentalmente, a portaria 8.024, ela é o fundamento de validade para a portaria 412. A portaria 412, ela foi expedida pelo Instituto Nacional, pelo presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, que, como nós sabemos, é o Leonardo Rolim, e a portaria 8.024, ela foi expedida pelo secretário da Previdência e do Trabalho, que é o Bruno Bianco Leal, né? E essa portaria 8.024, ela é muito sintética, ela tem apenas 3 artigos. Ela estabelece que a Previdência Social vai fazer o atendimento de forma remota, que não vai haver atendimento presencial. Ela nem fala e preferencialmente o atendimento será feito de forma remota, não. Ela diz que o atendimento será feito exclusivamente de forma remota. Inclusive, a professora Adriane já até estabeleceu que naquelas hipóteses em que, por exemplo, reabilitação profissional, que não tem como ser feito de forma remota, não será feito a reabilitação profissional. Deixará de existir a reabilitação profissional naquele prazo de 120 dias. O serviço social, outras hipóteses, como, por exemplo, hipóteses como aquele que você tem que, de 3 em 3 meses, comprovar que a pessoa permanece presa, né? Ou seja, não tem como, isso também está dispensado. Então, não haverá qualquer serviço realizado de forma presencial. Entretanto, determina que deverá existir um servidor público na agência da Previdência Social, pelo menos um servidor público, única e exclusivamente para quê? Apenas para orientar o servidor público acerca dos serviços remotos. Veja, reforçando que somente existirá o serviço remoto nesse serviço, nesse período de quarentena, tá? Então, esse servidor ele estará lá para demonstrar que existe o serviço de 135 que funciona no período de segunda a sábado até às 22 horas. Esse serviço mais para aquela pessoa que tem o analfabetismo digital, e também o serviço de 135, que funciona pela internet e também pelo aplicativo, seja pelas pessoas que têm o iOS ou o Android, né? Então, dando aí, marcando de forma bem saliente e bem clara que o serviço, o atendimento da Previdência Social, pelo período de quarentena, será feito somente por esse atendimento remoto. Então, a portaria 8.024, ela não tem grande relevância nesse sentido. Agora, já a portaria 412, ela já tem uma relevância fundamental. Ela já vem estabelecendo principalmente para quem não tem advogado. Aí nós temos a importância do INSS digital para a advocacia previdenciária. Por que eu estabeleço, por que eu já deixo aqui a importância da advocacia? Porque quem tem advogado já vai ter um salto significativo nesse sentido. Por quê? A portaria 412 ela vai dispensar a autenticação de alguns documentos. Nem todos os documentos estão dispensados. Veja,
ela dispensa a autenticação de documentos, por exemplo, certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito, documento de identidade, formulários como perfil profissiográfico previdenciário, documento de apresentação de pagamento até o óbito, fechamento de vínculo empregatício, quando não existe, às vezes, aquele documento do vínculo empregatício fica em aberto, alteração de dados cadastrais, cadastramento de pensão alimentícia e outros documentos que são aqui fixados no artigo 7º dessa portaria 412. Veja que o advogado ele já não precisa se enquadrar nesse dispositivo do artigo 7º, porque ele já tem o poder de autenticar essa documentação. Pelo Código de Processo Civil, o advogado ele já autentica, por exemplo, um perfil profissiográfico previdenciário. Não é verdade, doutora Adriana Bramante? Né? Então, a gente já não precisava dessa portaria 412. Ela vai ser aplicada, sobretudo, para aquela pessoa que utilizava-se de um despachante, de um contador, ou ela mesma fazia uma solicitação através do 135 ou através do meu INSS. Então, essa pessoa, de fato, ela foi privilegiada por essa portaria 412. Entretanto, não significa que a dispensa de autenticação não significa que o servidor não possa suscitar uma dúvida e aí o processo ficará suspenso até que o período de quarentena seja expirado. Então, se houver qualquer suspeita quanto, por exemplo, um PPP, o servidor ele vai abrir uma nova exigência, essa exigência ela ficará suspensa até que, portanto, seja retomado os atendimentos presenciais. Então, o que nós temos aqui, a grande novidade dessa portaria 412, que vai para todos nós, inclusive para os advogados. Todas as suspensão de prazo de cumprimentos de exigências que não puderem ser cumpridas no período de quarentena, ok? Então, vamos um exemplo específico para um advogado que, eventualmente, está acompanhando o seu cliente e o INSS exigiu que houvesse uma mudança, que houvesse uma apresentação de um LTCAT, exemplo. E aí a empresa fechou. A empresa não tem nenhum funcionário funcionando. Então, nesse caso, esse prazo de 30 dias não vai fluir. Se o advogado conseguir o LTCAT, obviamente, o processo vai dar seguimento. Se ele não conseguir, esse prazo não vai expirar. Esse processo ele vai continuar suspenso. Então, essa é uma mudança substancial da portaria 412. Outra mudança que é importante também diz respeito à procuração. A procuração, até então, precisava ser uma procuração pública. Isso não mudou. A procuração ela tem que ser lavrada em cartório, porém ela tinha que ser habilitada no INSS, sempre naqueles 3 motivos: uma pessoa que estivesse viajando, uma pessoa que estivesse com uma doença contagiosa ou uma pessoa que tivesse por uma doença que impedisse a sua locomoção. Mas ela necessariamente teria que ser, antes de ser admitida pela instituição bancária, teria que ser habilitada pelo INSS. Então, essa exigência está suprimida. Então, o INSS, o banco, não vai mais exigir essa habilitação prévia junto ao INSS. Qualquer pessoa, qualquer representante legal, qualquer procurador
procurador que apresentar uma procuração pública que não tenha sido habilitada junto ao INSS vai poder receber o dinheiro do segurado durante esse período de quarentena. Então, essa mudança também foi uma mudança significativa, né, que sobreveio com a portaria 412. Vamos ver aqui, são muitas mudanças, tá? Mas nós estamos aqui ressaltando aquelas mais importantes. Temos aqui também a mudança com relação à suspensão de prazos, como eu disse, para o cumprimento de exigências, já falamos. Autorização dos agentes bancários para aceitar a procuração, que tem que ser por instrumento público. Falamos também do atendimento remoto, com relação à flexibilização com os documentos de autenticidade. Essas são, portanto, as principais mudanças que aqui nós mencionamos. São essas as minhas falas e eu deixo aí um tempinho para as falas dos nossos colegas, que nós possamos eventualmente complementar tanto a fala da professora Adriana e da professora Adriele. Um grande abraço. Obrigado. Doutor Roberto, eu que te agradeço muito a sua explicação. Acho que é um momento, a doutora Adriane tinha colocado no primeiro painel, eu vou passar a palavra para ela, da atividade essencial do advogado. Diante de todas essas mudanças, eu acredito que não tem dúvida que a atividade ela passa a ser essencial, num prejuízo desse segurado não conseguir o bem da vida necessário. Doutora Adriane, eu vou passar a palavra para você, para suas considerações. Muito obrigada, doutor Roberto. Agradeço, Adriele. Realmente concordo em gênero e grau com o Roberto. Em relação à questão da autenticidade dos documentos, o advogado já tem fé pública nesse sentido de poder autenticar, e mesmo assim, o INSS, qual que é o decreto, Roberto? Porque a questão de uns 3, 4 meses atrás, nós tivemos a publicação de um decreto dizendo que não precisava mais autenticar nenhum documento no INSS, justamente porque o INSS teria condições no sistema de confirmar aquelas informações. Então, o segurado não precisa ficar apresentando toda hora certidão de casamento, certidão de nascimento, certidão de óbito, porque isso já está no sistema muitas vezes, é que às vezes falta essa integração entre o CISOB, né, que é o órgão do cartório para apresentar a documentação complementar, mas o INSS hoje, ele não precisaria de nada, porque o CNIS, ele tem todas as informações do segurado, tem o CPF, tem a data de nascimento, tem as carteiras profissionais, todas as informações relativas a esse segurado. Então, o INSS tem hoje condições, a partir de um requerimento do segurado, apenas de um requerimento, de verificar se ele tem condições ou não de ter direito àquele benefício. Claro que os documentos pessoais seriam dispensáveis e o único que ele precisaria apresentar seria realmente aquele pelo qual ele precisa comprovar o risco, o acontecimento, o sinistro. No caso de incapacidade, relatório médico. No caso de tempo especial, o PPP. No caso de pensão por morte, a certidão de óbito. E aí ele apresenta aquele documento principal relacionado a cada tipo de benefício. E acho que a gente vai ter muito serviço, porque o INSS vai indeferir demais. Pegou realmente um momento... Olha só, a gente acabou de passar por uma reforma previdenciária, a gente nem bem está vivenciando a reforma previdenciária, já vem a pandemia. O sistema do INSS já tinha, há 2 meses atrás, mais de 2 milhões de processos represados. Vem essa pandemia, acho assim, pois tirou todo mundo das agências e pôs todo mundo para trabalhar no teletrabalho, vai limpar talvez essa agência. O problema é que o sistema não está preparado para as questões da reforma ainda. Então, a gente tem uma questão do estoque de processos, a gente tem a questão agora da pandemia
e todas essas portarias e decretos e regulamentos e essa falta de conhecimento, isso vai gerar para a advocacia uma grande demanda. E entendo sim, Adriele, que a advocacia privada é uma advocacia essencial, é um trabalho essencial na medida em que a Constituição Federal, no artigo 113, estabelece que a advocacia é para a justiça, né? Então, a gente principalmente que essa advocacia, que seja mudado ali o artigo e que seja advocacia pública e privada, na medida em que realmente são serviços essenciais. Parabenizo aí o professor Roberto, doutor Roberto, um grande estudioso, e parabenizo também pela sua fala, a todos aqui que falaram antes de mim ou depois de mim. Adriane, o que eu vi aqui na legislação é uma lei 13.726, a lei 13.726, né? E isso foi modificado na instrução normativa no artigo 677, artigo 677 da IN 77, né? Que todos nós Exatamente, conhecemos. já foi publicado que isso, você né? brinca Então não precisava ter uma portaria. Kelvin, né? Sim. Artigo 677 da IN 15, IN 77. Perfeito. Né? Obrigada, Roberto. Obrigada, é isso mesmo. Então, nós já temos uma lei dispensando o reconhecimento de firma, dispensando a autenticação de documentos à medida em que o INSS tem condições de conferir a documentação. E aquilo que você disse, Roberto, se precisar solicitar a documentação porque não tem alguma divergência, o INSS tem a prerrogativa de fazer uma exigência e solicitar, mas não que isso seja um elemento essencial que impeça o protocolo. Né? Tem que ser admitido o protocolo, até porque é um direito de petição, né? Um direito constitucional. Eu quero aqui Adriana, eu queria fazer uma observação. E como que nós estávamos conversando na OAB, como tantos advogados ainda não têm a senha do INSS digital. A gente fica impressionado. Recentemente, nós demos uma palestra lá na OAB e ficamos impressionados quantos advogados ainda vão na agência do INSS para fazer os serviços. Você já ouviu isso? Eu dei uma palestra. Aí envolve, aqui em São Paulo, sim, aqui em São Paulo a gente também tem isso, o número de... mas assim, são vários fatores, Roberto, vários fatores. Um fator, aquele analfabeto digital que não consegue entrar no sistema e tem um problema de acessar, de digitalizar, é resistente à questão de digitalização, enfim. O analfabeto digital. A gente tem a questão dos advogados, alguns falarem para os segurados que eles não fazem serviço pelo digital, que eles querem, eles vendem, que eles vão pessoalmente, porque falam para o segurado que isso é mais rápido e preferem esse acesso presencial. Um outro ponto é que, eu não sei na OAB aí de Minas, mas aqui em São Paulo, o advogado que tem problema com a ética e que tem problema de anuidade, ele não tem direito de ter o INSS digital. Então, tem muitos advogados nessas condições, porque não paga anuidade, ou porque não está atualizado, não tem OAB, enfim. E aí acaba não utilizando esse serviço do advogado. Pois mas agora, então, são vários fatores. Chegou uma hora, a situação que vai ter que se deparar com essa realidade. Não tem jeito, bateu na porta, né? Sim. Ou ele tem, ou ele não advoga. Muito obrigada à fala de vocês. Eu vou passar agora para a doutora Adriele, para ela trazer aí as considerações acerca da brilhante palestra do doutor Roberto. A palavra é sua, doutora Adriele. Obrigada, doutora Patrícia. O doutor Roberto, como sempre, né, com a sua exposição irretocável. Muito obrigada por compartilhar todos esses conhecimentos, doutor Roberto. Escutando esse debate, né, o doutor Roberto e a doutora Adriane, cada um acrescentando aqui para o que já foi exposto, eu pensei em uma situação. O INSS, ele já passou pela reforma previdenciária, não tem um sistema ainda adequado para a nova previdência, conforme a doutora Adriane já colocou aqui.
E nós também enfrentamos agora, no inicinho de pandemia, várias agências de previdência social que já retiraram, antes dessa suspensão dos atendimentos presenciais, eles já retiraram servidores com 60 anos de idade, né? Eles já não estavam na agência de previdência social fazendo os atendimentos, em razão de estarem na faixa de risco. E antes disso também, muitos servidores que já vinham se aposentando, né? O INSS tem uma quantidade muito grande de servidores aposentados esse ano, ano passado, e isso já estava inviabilizando todo o trabalho, né? E a nossa, pelo menos para mim, assim, a esperança de que suspendem-se os trabalhos, os atendimentos presenciais, mas mantém-se o trabalho do INSS. A nossa esperança é de que eles consigam, ainda que sem o sistema da nova Previdência já adequado, mas que eles consigam dar evasão a muitas coisas que estão paradas, porque é claro que muitos dos benefícios novos, e especialmente por incapacidade, vai ficar em cargo da advocacia previdenciária para reverter isso judicialmente. É só essa minha colocação. Eu agradeço a o compartilhar de informações e conhecimentos da doutora Adriane Bramante e do doutor Roberto Carvalho. Eu queria só pontuar uma outra razão pela qual muitos advogados não estão usando o digital, a senha digital. Porque há uma dificuldade muito grande para que esses advogados utilizem essa senha. Muitos vão até a agência porque alguns serviços não estão disponíveis. É preciso melhorar esse sistema para a advocacia. Ainda há muitos problemas referentes a isso, ainda há funcionalidades, pelo menos aqui em Minas, que não está presente dentro da plataforma. E, às vezes, o advogado consegue resolver apenas pessoalmente. Então, às vezes, a questão da programação precisa ouvir a advocacia de base, aquela que, de fato, vai lá no INSS e vê a dificuldade. Tem funcionalidades que não estão na senha, que pode ser acessado pelo advogado ou que estão no meu INSS. É preciso exclusivamente ir na agência. Alguém quer pontuar alguma coisa mais? Doutora Patrícia, isso é verdade? Por exemplo, retroação da data de início da contribuição, por exemplo, você consegue fazer no INSS, justificação administrativa, tem muito serviço. Se você quiser fazer uma indenização, você só consegue fazer no INSS, né? Até o pedido de perícia médica, você não consegue fazer no INSS digital, mas você faz no meu INSS, né? Sim. Às vezes você tem que ter um pouco de maldade aí no uso dessas funcionalidades aí, mas eu queria agradecer muito o convite de ter participado desse webinário. Esqueci de fazer o agradecimento, me desculpa no início da minha fala, do doutor Diego, que me contactou, a sua participação também, a doutora Adriele, muito obrigado. Estou muito honrado em ter podido participar desse webinário, que vai, com certeza, trazer muitos frutos aí para a advocacia previdenciária e trabalhista. Agora, nós vamos ouvir a doutora Adriele Cunha. O tema da doutora Adriele Cunha: suspensão da prova de vida, suspensão dos prazos nos processos administrativos, pessoas na faixa de risco e a incapacidade laboral, concessão de benefícios por incapacidade, como serão feitas as avaliações periciais, meu INSS já está adequado para receber os relatórios médicos digitalmente? O INSS possui esses serviços? Como fica o BBC em período de isolamento social? Necessidade de atualização do CAD único, cadastro único. Também será suspenso o cadastro único? Com a palavra a doutora Adriele. Obrigada, doutora Patrícia. Pessoal, considerando essa necessidade de implementar essas medidas preventivas, né, para que se evitem os deslocamentos de usuários das agências de previdência social, durante esse estado de emergência de saúde pública decorrente da pandemia do coronavírus, que foi editada a portaria 412, né? O doutor Roberto já fez algumas ponderações sobre essa portaria, o meu tema também está dentro dessa portaria. Eu vou tentar aqui falar algo que algo extra, né, que a gente já não debateu no início desse painel. Essa portaria 412, ela define lá no artigo 2º a suspensão do atendimento presencial nas unidades do INSS. E
diante dessa suspensão, né, todos os requerimentos, eles podem ser feitos pelos canais remotos da Previdência Social, que são o canal pelo telefone 135, ou pelo site meu.inss.gov.br, ou o aplicativo também de celular, Meu INSS. Qualquer requerimento podem ser feitos através desses canais remotos, para que se evitem, então, esses deslocamentos, né, para que a gente consiga, de fato, implementar o nosso isolamento social. É importante dizer que essa suspensão do INSS, ela é somente com relação ao atendimento presencial, então, em razão do alto risco de contaminação pelo coronavírus. Contudo, as atividades, elas devem continuar sendo feitas pelos servidores durante esse período, conforme também disposto lá no artigo 4º da mesma portaria, que inclusive cita a necessidade de máxima eficiência no atendimento aos serviços oferecidos aos cidadãos, ou seja, as atividades, o serviço público não podem parar, né? Devem manter-se, ainda que remotamente. Bom, então entrando aí, eu fiz esse início para a gente entender, nós teremos um público de advogados, de segurados, né? Então é importante fazer o esclarecimento de que o INSS continua. Eu achei salutar a gente colocar essa pontuação aqui na minha exposição. Falando sobre comprovação de vida, antes vamos lembrar que a comprovação de vida para aquelas pessoas que recebem o benefício previdenciário, a aposentadoria, e de 12 em 12 meses vão à agência bancária para comprovação de vida, né? Agora, nesse período de pandemia, como que ficou isso? Nós já ouvimos aqui o Dr. Roberto, a doutora Adriane já falaram um pouco sobre o tema, e eu quero citar especificamente o artigo 1º da Portaria 373, que prevê a interrupção dessa comprovação de vida por até 120 dias. Esse prazo pode ser prorrogado de acordo com como que essa pandemia vai evoluir no nosso país. Não só a comprovação de vida, mas várias rotinas de atualização e manutenção dos benefícios administrativos, administrados pelo Instituto, podem ser suspensos. Sobre a comprovação de vida, assim consta lá no inciso 1, bloqueio dos créditos dos benefícios por falta de realização da comprovação de vida aos beneficiários residentes no Brasil e no exterior. Bom, esse tipo de bloqueio, portanto, ele permanece interrompido desde a data de publicação dessa portaria, 17 de março de 2020. O prazo de 120 dias, ele poderá ser prorrogado, conforme eu já falei. Essa medida tem efetividade imediata, né? Ou seja, desde o dia 17 de março. Para as outras medidas contidas lá nessa portaria, a doutora Adriane Bramante já citou, elas somente serão válidas para a competência de abril de 2020. Outra coisa interessante aqui referente à comprovação de vida é que lá na portaria 402 de 20 de março, com o objetivo de resguardar esses direitos dos segurados e beneficiários do INSS, enquanto perdure a suspensão do atendimento ao público, foi autorizado aos agentes bancários, então, o pagamento de benefícios e realização de prova de vida por meio de procurador ou representante legal, mesmo sem o prévio cadastramento junto do INSS. Essa é uma grande alteração antes desse período, né, de pandemia, de coronavírus. Essas procurações eram cadastradas diretamente no INSS e agora não há mais necessidade, pelo menos nesse período. O Dr. Roberto já falou sobre a procuração sendo feita por instrumento público, permanece da mesma forma. As situações que a procuração pode ser feita, então, também do jeito que já era, né? Ausência, impossibilidade de locomoção e moléstia contagiosa. Seguindo para o meu próximo tema, suspensão dos prazos nos processos administrativos. Nós já falamos que foram suspensos os atendimentos presenciais, mas não serviço do INSS, né? Para as pessoas que já têm o requerimento de algum benefício em análise, podem ser solicitados alguns documentos que o servidor julgue indispensáveis para a análise do caso concreto. E então será aberta uma carta de exigência. O site do Meu INSS possui inclusive uma aba específica para cumprimento dessa carta de exigência, podendo os documentos serem digitalizados e protocolados dentro desse próprio canal remoto. Então, até aqui, nenhum problema com a questão da suspensão do atendimento presencial.
Contudo, tem uma dúvida. E aqueles documentos que não puderem ser apresentados pelos canais remotos? Também conversamos algo aqui anteriormente. Para esses, os prazos ficarão suspensos. Se eu não consigo cumprir a carta de exigência pelo canal remoto, ou seja, lá pelo site do meu INSS, para essa situação, o prazo ficará suspenso enquanto perdurar essa interrupção do atendimento presencial. Fica dispensada a apresentação de documentos originais para autenticação de cópias de documentos já apresentados pelos canais remotos. Nós já conversamos sobre essa autenticação também, um direito que já é do advogado, inclusive, de autenticar. No próprio site do meu INSS, a pessoa tem possibilidade de, com os documentos digitalizados, fazer a autenticação desses documentos, né? Uma questão nesse tema, então, é que os processos que tenham prazo para cumprimento de exigência durante a interrupção dos atendimentos presenciais não deverão ser indeferidos por pendências relativas à não apresentação de documentos. Isso está contido lá no artigo 7º e 8º da Portaria 402. Aqui eu deixo uma sugestão bem particular, que a gente acaba vendo coisas semelhantes no escritório e tem a percepção de que isso possa acontecer. Se for receber, então, uma carta de exigência e o documento talvez seja uma carteira de trabalho com pouca legibilidade, é importante, ao meu ver, manifestar isso dentro do processo. Quem que pese possuir o documento solicitado, o cumprimento da carta somente será possível presencialmente em razão das condições de legibilidade do próprio documento. Isso evitaria, né, qualquer tipo de indeferimento por falta de documento, ainda que a portaria preveja que não poderão ser indeferidos. Passando aqui ao meu próximo tema, benefício por incapacidade na via administrativa. Os requerimentos de benefício por incapacidade a serem feitos junto do INSS apresentaram realmente uma verdadeira e enorme mudança, que é a questão da perícia. Antes, os requerimentos já eram feitos pelos canais remotos, site ou aplicativo do INSS, ou pelo telefone 135. Com o requerimento, era informado dia, hora e local para a realização da perícia médica. Ok. Contudo, agora os atendimentos presenciais do INSS estão suspensos. E como ficaria, então, a questão da perícia médica? O decreto 10.282, de 20 de março de 2020, definiu que as perícias médicas são um serviço público e atividade essencial. Assuntos também que nós debatemos no início desse painel. Posto que são serviços, então, indispensáveis para o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade e, por essas razões, serão mantidos. Dessa forma, as avaliações periciais serão feitas com a entrega dos relatórios médicos pelos canais remotos, juntamente do requerimento inicial ou pedido de prorrogação. Ou seja, sem análise do segurado presencialmente. Nós ainda estamos aguardando o sistema do INSS se adaptar para essa realidade, para que a gente consiga entregar esse relatório médico. Próximo assunto que nós vamos tratar é sobre os impactos nos benefícios assistenciais, né, previsto lá na Lei Orgânica da Assistência Social. Com relação ao benefício assistencial, cito aqui a interrupção por 120 dias de envio das cartas de convocação aos beneficiários com dados cadastrais inconsistentes ou faltantes. Destaco aqui, inclusive, aquelas pessoas que possuem o benefício suspenso diante da falta de atualização do CAD único, que é o cadastro único. Inclusive, o próprio cadastro único está suspenso, né, nesse momento da pandemia, o que seria, então, uma grande injustiça submeter os beneficiários à falta de pagamento por falta de atualização no CAD único, pois eles não teriam como, né, seguir com esse tipo de atualização nesse momento. Essas suspensões de pagamento ficam interrompidas, então, a partir da publicação da Portaria 373, de 17 de março desse ano. Eu aproveito aqui a oportunidade com relação ao BPC para fugir um pouco. Nós vamos fazer o gatilho com a questão do coronavírus para fugir um pouco, porque quero falar da publicação da Lei 3.981, do dia 24 de março agora, que tratou do BPC. Ela alterou, na verdade, a Lei Orgânica da Assistência Social, porque ela aumentou aquele critério da família de baixa renda, ela aumentou de 1/4 do salário mínimo per capita para meio salário mínimo per capita.
E por que eu falo fugir um pouco, mas voltar também para o coronavírus? A gente foge porque essa lei ela não veio em um momento de pandemia para suprir nenhuma necessidade de proteção social, a proteção do bem social em um momento de pandemia. Mas eu acho importante a gente citar essa possibilidade, porque a pandemia ela nos traz preocupações com possíveis crises econômicas e muitas pessoas já se dirigiram ao INSS anteriormente, sejam pessoas acima de 65 anos de idade ou pessoas que tiveram a deficiência reconhecida no INSS, mas tiveram benefício negado justamente pelo critério da renda per capita. Então, acho interessante que, para essas pessoas, diante desse risco, para que elas se sintam amparadas, né, que elas lembrem da existência dessa lei, pode ser que ali perdeu um benefício no INSS por uma diferença muito pequena, um pouco acima de 1/4 do salário mínimo, tiveram algum benefício indeferido e agora podem ter essa possibilidade no INSS de fazer o requerimento, ainda mais com a possibilidade de perícias remotas, né? A pessoa não precisaria vir à agência de previdência, faz a perícia remotamente, ou se já teve a deficiência reconhecida no INSS, conseguiria, então, tendo a renda per capita agora acima de 1/4 do salário mínimo e até meio salário mínimo, a pessoa conseguiria aí ter acesso a algum benefício, o que poderia ajudar ou pelo menos minimizar os efeitos dessa pandemia economicamente no nosso país. Bom, as minhas manifestações são essas, acho que eu consegui falar sobre todos os temas que me foram sugeridos e eu deixo aí aberto então para o Dr. Roberto e a doutora Adriane Bramante fazerem as colocações, sugestões. Doutora Adriele, muito obrigada pela sua exposição brilhante, vai ajudar muito, principalmente a Jovem Advocacia. O que você expôs é o que o pessoal pergunta todos os dias na questão da prática. Vou passar a palavra para a doutora Adriane e, posteriormente, para o doutor Roberto, para fazer as considerações finais. Doutora Adriane. Muito ponderadas realmente, doutora Adriele, parabéns aí pelas suas palavras. Acho que você colocou um ponto extremamente relevante, que é a questão do BPC e do CAD único. E a lei que foi publicada agora, que altera a renda per capita de 1/4 para meio salário mínimo, e que a gente não sabe se isso vai realmente ser mantido, na medida em que o governo levou essa questão ao Supremo Tribunal Federal. Então, estamos aí com uma lei que está vigente, está valendo, publicada pelo Senado, mas a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com ela depois da manifestação do Supremo Tribunal Federal. Só quero lembrar que foi o Supremo Tribunal Federal que determinou ao Congresso Nacional que mudasse a lei, que fosse alterada a renda per capita de 1/4 para meio salário mínimo. Então, o Congresso Nacional está fazendo nada mais do que aquilo que o Supremo já disse ali no outro recurso extraordinário que foi julgado em repercussão geral. Eu espero que o Supremo disso para que mantenha a renda da maneira como ela foi publicada. Parabenizo aí pelas suas colocações, acho que o que eu queria dizer era mais ou menos essa, e me preocupa também a inscrição no CAD único. A gente está falando de pessoas em situação de miserabilidade, num momento de calamidade pública, e que as pessoas precisam da proteção. Não adianta ficar em casa isolado e não ter dinheiro, não adianta ficar em casa isolado e não ter o que comer. A gente precisa realmente dessa proteção. Por isso que realmente é necessária essa advocacia previdenciária atuante, combativa, para que a gente possa discutir questões como essa. A fala com o doutor Roberto. Eu acho que a doutora Adriele tocou em pontos fundamentais, né? Como exigir a presença do idoso no CRAS, né? Renovação de 2 em 2 anos do cadastro único, sendo que o idoso é um grupo de risco do coronavírus, não tem como, né? Exigir o registro no CAD único. Então, obviamente, a portaria, né, 412, ela foi óbvia, ela foi de uma obviedade ululante e não exigiu a inscrição no CAD único
para que o segurado, para que, no caso aí, o beneficiário tenha direito ao BPC. Então, a doutora Adriele foi muito feliz em suas falas. E com relação a 13981, na verdade, se tratou de um veto que foi derrubado pelo Senado, né? O Congresso Nacional derrubou um veto do Bolsonaro, foi derrubado um veto do presidente da República, não sei se foi necessariamente do Bolsonaro, mas foi derrubado o veto do presidente da República. E isso que a doutora Adriane Bramante falou foi muito importante, porque há um conflito no conceito de miserabilidade. Para um conceito, algumas legislações, nós temos um conceito de pobreza, para outras legislações, nós temos um conceito mais rígido de pobreza. Então, o Supremo já definiu esse conceito. Se para uma lei o conceito de 50% é pobreza, nós temos que considerar o conceito mais generoso e não mais rigoroso, né? Então, a AGU já entrou com essa ação de descumprimento de preceito fundamental, né, alegando que não há fonte de custeio, veja bem, para flexibilizar esse critério para o pagamento do BPC para esses idosos e deficientes nesse critério de 50% do salário mínimo, né? Então, a União já entrou no Supremo Tribunal Federal e acredito que eles não obterão êxito, né? Então, acreditamos que prevalecerá esse critério que foi a derrubada do veto presidencial. Agradeço a doutora Adriele, ao doutor Roberto, a doutora Adriane, pelas brilhantes palavras nesse momento tão difícil para a advocacia. E aqui está encerrado o primeiro painel do nosso webinário. Muito obrigada.